Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. E o clássico que nós estamos estudando no momento é o livro Aconteceu na Casa Espírita, ditada pelo Espírito Nora, a psicografia de Emanuel Cristiano. Mas antes de começarmos o nosso estudo da tarde de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, não é? Então vamos lá. Oi, Maria Cláudia, tudo bom? Boa tarde a todos, um ótimo estudo para nós, com certeza. Oi, Eronides, boa tarde, Silvia, a todos, ótimo estudo, se Deus quiser, querida. Vera Parente, oi, Verinha, boa tarde. Olha os likes, é só clicar na mãozinha positiva. Sim, é sempre muito bom lembrar, né, Verinha? Porque para a gente é muito importante que vocês deixem o like, né? Antes até de qualquer um dos nossos vídeos, porque isso ajuda muito a nossa web rádio a crescer e levar a nossa querida doutrina espírita a um número cada vez maior de pessoas, né? Então, o like de vocês, por favor, não esqueçam. Oi, Lúcia, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui, né? Muito bem, como nós sempre fazemos, antes de iniciar qualquer um dos nossos programas, né? Nós oramos pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais uma tarefinha. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ver e ouvir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhe esta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, explanado e comentado aqui nesta tarde. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, começa agora, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, livro Aconteceu na Casa Espírita. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o capítulo intitulado Orientando os Encarnados, né? Vejamos, né? Nós já vimos o planejamento das trevas com relação ao ataque e destruição da casa espírita. Vimos uma reunião dos amigos espirituais preocupados com esse ataque, o que poderia ser feito, e agora vamos ver a orientação que eles darão, não é? Aos dirigentes da casa espírita. Então, vamos lá. Orientando os encarnados. Caro amigo, disse Castro, Joana,
nossa estimada cooperadora já nos informou superficialmente sobre a possibilidade de mais um ataque à nossa casa. Poderia nos dar maiores detalhes? Olha que interessante, né? O Castro, se eu não me engano, é um dos diretores, né? Exatamente. Vou ler aqui um pedacinho do final do capítulo anterior para nós nos situarmos. Terminada a conferência, né? Os trabalhadores do mundo espiritual, depois do que eles conversaram, né? Os trabalhadores do mundo espiritual retiravam-se em silêncio absoluto, dedicando-se aos labores de rotina, quando Castro é o presidente encarnado do centro, acompanhado de Israel, diretor das atividades doutrinárias, apresentaram-se desdobrados do corpo, demonstrando no olhar expressão de grande preocupação. Né? Então, Castro, presidente da casa, e Israel, diretor das atividades doutrinárias, apresentaram-se desdobrados do corpo, demonstrando no olhar expressão de grande preocupação. Vejamos agora. Caro amigo, disse Castro, Joana, nossa estimada cooperadora, já nos informou superficialmente sobre a possibilidade de mais um ataque à nossa casa. Poderia nos dar maiores detalhes? O benfeitor, abraçando-os amorosamente, tratou de acalmá-los com um afetuoso sorriso, esclarecendo a seguir. O caso é realmente delicado. Você veja que a preocupação do diretor, né, dos assuntos doutrinários e do presidente da casa foi tanto porque essa cooperadora Joana havia, de alguma forma, alertado a eles com relação, né, a um possível ataque à casa. E aí, em desdobramento, eles acabaram indo ter com os mentores, né, com os amigos espirituais da casa, e manifestaram a sua preocupação. Né? O benfeitor, então, os abraçou amorosamente, né, e falou: o caso é realmente delicado. Né? Realmente delicado, ou seja, não é uma coisa para se deixar de lado, né? Vamos cumprimentar a nossa amiga Nora. Oi, Nora, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? Muito bom. Castro, meu amigo, nossa instituição está sendo ameaçada por Júlio César. Mas, de novo, perguntou o responsável pela instituição no plano físico. Sim, afirmou o mentor. Ele ainda carrega ódio terrível pelo nosso movimento. Não suporta as obras benemerentes de promoção à infância que executamos na Terra. Os enfermos, atendidos pelos médicos voluntários, os inúmeros beneficiados pela nossa farmácia, etc. Além de nossa intensa e organizada atividade doutrinária. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, o Júlio César não ataca, né? Não tem atacado esta casa, ou melhor, não está atacando a casa pela primeira vez, ou não está planejando atacar pela primeira vez. Porque quando o amigo espiritual menciona o nome de Júlio César, o Castro diz logo, mas de novo. E ele diz exatamente. Por quê? Porque esse espírito, né, alimenta um grande ódio pela instituição e não gosta dos serviços assistenciais que são oferecidos, né, às crianças e às pessoas que lá comparecem. E, sobretudo, não gosta da intensa e organizada atividade doutrinária. Porque, efetivamente, uma atividade doutrinária, né, vai fazer com que muitas pessoas que seguirem verdadeiramente os ensinamentos espíritas, não apenas aquelas que comparecem à casa, mas aquelas que comparecem à casa
que entram no espiritismo e que permitem que o espiritismo entre dentro delas, né? E com isso se modificam, né, internamente. Obviamente que essas pessoas ficam menos suscetíveis ao ataque dos espíritos menos felizes, ficam menos sujeitas a obsessões, né? Ficam mais ligadas com o plano espiritual superior e, dessa forma, mais protegidas. E, assim, os espíritos menos felizes, os espíritos obsessores, têm maior dificuldade em realizar o seu trabalho infeliz, não é? Então, é óbvio que eles querem destruir esse núcleo de luz que é uma casa espírita que trabalha e divulga verdadeiramente a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, né? Vamos cumprimentar nossa querida Albertina. Oi, querida. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Albertina. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, minha querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Albertina, nossa querida colaboradora também, uma das apresentadoras da nossa web rádio Cristo Consolador. Então, vamos lá. Sabes que terás um dos primeiros, aliás, sabes que serás um dos primeiros que tentarão derrubar. Ou seja, o amigo espiritual está dizendo que o Castro, presidente da casa, vai ser um dos primeiros que eles irão tentar derrubar. É natural que assim seja, pois és tu quem está à frente de toda a organização. Os adversários sabem da importância da função que executas. E não é preciso uma superinteligência para compreender a utilidade da ordem que conduz ao progresso. E tu estás cumprindo satisfatoriamente com os teus deveres, o que, aliás, tem garantido a ti proteção espiritual proporcional. E aí nós vamos ver efetivamente, não é? Aqui já temos um recadinho, né? Quando o trabalhador espírita está fazendo o seu trabalho com dedicação, com amor, sem interesses outros que não seja a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, o desejo sincero de ser útil, o desejo sincero de servir, ele tem a proteção espiritual proporcional ao seu trabalho, né? Agora, é natural que passes pela prova como qualquer trabalhador. Exatamente como nós vimos no estudo anterior, né? As provas como essas ocorrem para, digamos assim, testar a firmeza do trabalhador espírita. Certamente compreendes que o fato de assumires uma função de diretor não te coloca acima dos tarefeiros menores. Claro. Sabes que não és melhor que ninguém. Entendes a necessidade de te esforçares no caminho do próprio progresso para todos nós. Assim, não esperes privilégios, pelo contrário, será exigido mais de ti, porque estando à frente de tarefa tão importante, é natural que, suponhamos, estejas te empenhando mais do que os outros na busca de tua própria reforma íntima. Gente, olha aqui, que coisa tão interessante, né? Como ele diz primeiro, né, que o Castro será um dos que será atacado inicialmente, né? Um dos primeiros alvos será o Castro, não é? Porque ele é o presidente da casa, mas eles dizem que ele não terá qualquer tipo de privilégio, né? Porque ele não é melhor que qualquer um dos outros trabalhadores, né? Que ele não deve nem se sentir dessa maneira. O que nós vemos, né, infelizmente, em alguns casos, né, nas casas espíritas, são pessoas que desejam ocupar cargos de direção na casa por se sentirem de alguma forma, né, para se sentirem de alguma forma em destaque, né, de alguma forma se posicionarem acima dos demais, o que é uma tolice, né? Porque o trabalhador espírita, se ele deseja
está, né, se ele deseja assumir uma posição de direção na casa, é para poder ajudar mais a casa e ajudar a divulgar a doutrina e o evangelho do Cristo, não para se pôr em destaque, não para se colocar como se fosse melhor que os outros. E aí o amigo espiritual diz uma coisa muito importante: não esperes privilégios, pelo contrário, será exigido mais de ti. Porque, estando à frente de tarefa tão importante, é natural que suponhamos estejas te empenhando mais do que os outros na busca de tua própria reforma íntima. Exatamente. Né? Então, alguém que esteja numa posição de direção numa casa espírita precisa dar o exemplo. Precisa dar o exemplo de conhecimento doutrinário, de valor ao estudo, né? De efetivamente exercício dos ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita, exercendo fraternidade, amorosidade, compreensão e afastando de si qualquer sentimento menos feliz, como orgulho, vaidade, personalismo. Né? E por estar naquela posição, aqui o amigo espiritual diz, né? É natural que nós, do plano espiritual, né, esperemos de você um maior empenho com relação à sua reforma íntima. Né? Não ignoras o próprio passado. Sabes que estás neste cargo para recompor com o bem e a fraternidade os desvios materiais e espirituais que proporcionaste aos irmãos em humanidade. Ou seja, aqui ele está falando por causa do seu passado, né? E que ele não ignora o passado e não ignora que ele está naquela posição para justamente poder, né, recompor, se recompor com o bem, né? Dos desvios materiais e espirituais que ele proporcionou no passado aos irmãos em humanidade. Todos trazemos débitos a saldar junto às leis divinas. Contudo, não iremos te desamparar. Terás, a partir de hoje, proteção redobrada, a fim de que não percas as forças necessárias para continuares cumprindo os labores essenciais ao bom andamento desta instituição. E aqui, os amigos espirituais reafirmam que não irão desamparar o Castro, inclusive irão redobrar o apoio e a proteção dada a ele, para que ele não perca as forças necessárias para continuar cumprindo com o trabalho essencial para o bom andamento da casa. Né? Entretanto, isso não te livrará das investidas das trevas. Eles tentarão de tudo, te envolverão de todas as formas. Desta maneira, evita as irritações e os aborrecimentos o quanto possível, ou seja, recomendando aqui ao Castro que, apesar de todos os aborrecimentos, todas as provocações que ele seguramente terá durante esse período, que ele evite irritações e aborrecimentos o quanto possível, cultivando tolerância e vigilância sempre. E quando tiveres de orientar, procura conciliar autoridade moral com fraternidade. Olha que coisa, olha que conselho maravilhoso que o amigo espiritual está dando ao Castro. Né? Está dando ao Castro. Tentarão de tudo, te envolverão de todas as formas. Evita as irritações, os aborrecimentos, o quanto possível, cultivando tolerância e vigilância sempre. E quando tiveres de orientar, procura conciliar a autoridade moral com fraternidade. Ou seja, quando ele tiver que falar alguma coisa, que ele tenha devida autoridade moral,
mas use também de fraternidade no trato com esses irmãos problemáticos, né? Vamos ver. Euronides está aqui nos colocando. Parece um recado para os profissionais espíritas. Na verdade, Euronides, esse livro é um grande alerta que Nora trouxe a todo o movimento espírita. A todo o movimento espírita, né? E é o que eu digo, é uma obra que deveria ser lida e estudada continuamente dentro das casas espíritas, né? Mas só que as pessoas, algumas vezes, não leem, algumas vezes leem de forma descuidada, outras vezes até estudam, mas nunca acham, né, que aquilo pode servir para si mesmos, né? Muitas vezes são cegas e não enxergam o que está acontecendo dentro das próprias casas espíritas em que trabalham. E muitas vezes, como consequência do próprio comportamento desvirtuado daquele que está em posições de destaque, de comando e de direção dentro da casa, né? E aí nós vemos aquelas situações terríveis de disputas por cargos, né? De atritos entre trabalhadores, buscando deter posições, conservar posições eternamente, né? Sem querer dar oportunidade para outros, e quando alguns chegam, porque, de repente, por força do estatuto, aquela pessoa não pode continuar eternamente, de forma vitalícia, naquele cargo, essa pessoa acaba trabalhando contra o novo diretor, o novo trabalhador. É lamentável, né? Mas nós vemos isso. Infelizmente, nós vemos isso, né? Ednete está nos falando. Boa tarde, graças a Deus. Hoje posso assistir na hora certa. Gratidão por esse estudar. Que bom, Ednete, que bom. Vamos lá. Compreendemos, meu irmão, que realmente não é fácil. Não é fácil. Inúmeras ocorrências te solicitam decisão rápida. Várias reclamações pedindo correção. Trabalhadores rompendo normas. Olha isso, gente. Trabalhadores rompendo normas, ciúme, etc. Naturais para uma casa com estas proporções, né? Naturais para uma casa com estas proporções. E aí nós vamos lembrar da recomendação de Kardec de que as casas espíritas fossem pequenas, fossem pequenos núcleos, muitos núcleos, mas pequenos núcleos. Porque quanto menor a casa espírita, mais fácil você ter harmonia entre seus membros. Quando a casa é muito grande, a casa meio que fica subdividida, né? Tem a equipe que trabalha na parte da manhã, a equipe que não conhece, a equipe que trabalha na parte da tarde, que não conhece, por sua vez, a equipe que trabalha na parte da noite, e assim vai. Então, é como se fossem, no mínimo, 3 casas dentro de uma casa só. E aí, esses 3 grupos, ou mais, acabam se tornando antagônicos. Não é? Por quê? Porque são espíritos estão encarnados em um mundo de provas e expiações, né? De provas e expiações, naturalmente, são espíritos atrasados, né? E que acabam se deixando levar, não é? Por partidarismos, por preferências, não é? E esquecem o ponto mais importante, que é a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, né? E a preservação da casa como instituição onde você possa levar luz para os frequentadores, para os trabalhadores e para si mesmo. Não um local de discórdia, de disputas constantes pelo poder,
de disputas constantes de quem está certo e quem está errado. E, obviamente, que com este tipo de visão, a casa se perde. E aquele que tem uma visão mais ampla do objetivo do Evangelho de Jesus, do objetivo do cristianismo, do que é ser um cristão e, ao mesmo tempo, ser um espírita, daquele que estuda verdadeiramente os postulados da doutrina espírita e começa a observar este tipo de comportamento da casa, não consegue lá permanecer. Não é? Então, a casa perde a finalidade de congregar seus membros e de esclarecer e consolar aqueles que lá estão. Transforma-se quase que num clube onde as pessoas vão para marcar presença, né? Fazer fofoquinhas e não para se edificar espiritualmente. É lamentável, mas nós vemos isso. Né? Maria Cláudia está nos dizendo, acho que, infelizmente, é isso mesmo, querida Silvia, muito pertinente esse parágrafo. Ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam. Exatamente. Exatamente, querida. Entretanto, paciência. O exemplo tem de ser de cima para baixo. Terás de ser o espelho que refletirá a compreensão, a tolerância e fraternidade. E aí, quando você vê que o exemplo que vem de cima é o exemplo da arrogância, o exemplo que considera que os médiuns estão e devem estar em posição de destaque, com relação aos demais trabalhadores da casa, em relação aos demais frequentadores. Quando de cima você vê orientações que coloquem o médium em destaque, dando para eles características especiais, como se ter determinado tipo de mediunidade tornasse aquele médium mais importante que outros, não é? Quando você estabelece, de repente, preço para que a pessoa possa trabalhar na casa, impondo pagamentos de mensalidades dentro da casa. Quando você não valoriza o estudo, né? Quando você tem terríveis discussões e brigas nas reuniões internas, realmente a casa está muito mal, né? E aí, quando nós observamos esses detalhes, e ao lermos este livro, nós pensamos, esta casa já caiu sob o poder das trevas. Não penses que estamos exigindo muito de ti, apenas lembrando-te dos valores do homem de bem. A que se refere o Evangelho. E estimulando-te a continuares com o trabalho que vens realizando já há algumas décadas. Segue adiante. Lembra-te da prece. Nós estaremos te sustentando, vibrando para que consigas estar, o quanto possível, em sintonia superior, buscando-nos em pensamento. Então, ele recomenda, né, a prece, a retidão de caráter, a retidão de costumes, o amor à fraternidade, né, o exercício do bem, para que, assim, o trabalhador Castro consiga estabelecer uma sintonia com os amigos espirituais. Porque algumas pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que, apesar do seu comportamento infeliz, os amigos espirituais estão ali, né? Estão ali em sintonia com eles. Como podem ter sintonia com pessoas que
não têm amor umas pelas outras. Que tipo de sintonia os amigos espirituais podem ter com este tipo de trabalhador da casa espírita? Se alguém que, de repente, tem um comportamento totalmente equivocado, não é? Dentro da casa, no relacionamento com os frequentadores, trabalhadores da casa, como, né? Esta diretoria, este grupo, pode esperar estar em sintonia com bons espíritos? Obviamente que isso não acontece. Obviamente que isso não é verdade. Eu também acredito muito fortemente que uma casa que se deixou levar por esse tipo de comportamento já não conta mais, não é? Com o amparo da espiritualidade. Né? E, obviamente, não tem dentro de suas paredes apenas bons espíritos. Alguns amigos espirituais podem até continuar ali, auxiliando algum trabalho que esteja sendo realizado por algum trabalhador determinado, algum bom trabalhador que continua ali. Mas, obviamente, que em virtude de todos os demais terem aberto as portas e janelas da casa para a invasão de espíritos menos felizes, que a espiritualidade permitiu a entrada deles, nós sabemos disso, para ver até onde eles vão. Até onde estes encarnados vão. A quem eles ouvirão? Aos amigos espirituais ou aos espíritos das trevas, que os estão intuindo para cada vez mais se desentenderem, cada vez mais criarem disputas, criarem brigas e desavenças dentro da casa. Né? Embora permaneçamos invisíveis, estaremos, como sempre, ao teu lado, porque a tua disposição para o bem e o trabalho que desempenhas precisam de nossa cooperação. Vejam aqui. Disposição para o bem. A real disposição do trabalhador para o bem irá sintonizá-lo com os amigos espirituais. Mas isso começa a ser feito de maneira individualizada. Por quê? Porque a casa em si, muitas vezes, já perdeu aquela aura de trabalho no bem. Ali é apenas um poço de vaidades. Temos trabalhado em benefício de tua saúde, para que os anos não pesem demais sobre ti, impedindo-te a continuidade da obra. Ainda precisarás ficar por algum tempo nesta jornada, até que aqueles que haverão de ser os continuadores estejam preparados. Ou seja, o Castro, em princípio, vai continuar muito tempo ainda nessa posição, né? Como diretor da casa, aliás, como presidente da casa, até que outros tenham sido preparados. Né? E por isso estão ajudando, né, a saúde, trabalhando, beneficiando a saúde dele. Por isso trabalha, suporta e testemunha o Evangelho nesta casa, que é para todos nós bênçãos dos céus. Gente, o espírita, ele não tem apenas que conhecer o Evangelho, ele tem que viver o Evangelho. Somente quando vivenciamos o Evangelho, nós conseguimos sintonizar com o plano espiritual superior, né? E assim, com essa sintonia, conseguir a simpatia e a proteção dos amigos espirituais, né? Então, ele diz, por isso trabalha, suporta e testemunha o Evangelho nesta casa, que é para todos nós, bênçãos dos céus. Vamos cumprimentar a nossa querida Tânia. Oi, Tânia, tudo bom, querida? Boa tarde, Silvia, muita luz e paz também para todos os nossos irmãos de jornada. Que bom, querida, que você chegou. Confiamos em teu trabalho. Administras incalculável tesouro que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Olha isso, gente. Olha o que eu comentei
no início, a casa espírita bem orientada, bem administrada, verdadeiramente como um farol de difusão da doutrina e do Evangelho do Cristo, é um ponto de luz que precisa ser, né, preservado, porque multiplica benefícios para um sem número de pessoas. Né? Então, confiamos em teu trabalho. Administras incalculável tesouro que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Sabemos dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias e das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma. O teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá uma reentrada tranquila na vida espiritual. Olha o que ele está dizendo aqui. O trabalho do Castro é um trabalho verdadeiramente abnegado, dedicado. Embora, naturalmente, como ser humano, ele tenha algumas falhas, né? Então, ele diz aqui, o teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá uma reentrada tranquila na vida espiritual. Com tua dedicação de todos estes anos, granjeaste a simpatia, a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante. Não desanimes em momento algum, embora muitos não valorizem. Tua presença firme tem sustentado inúmeras criaturas, convertendo-te em verdadeiro exemplo de trabalho cristão. Aqui nós temos uma situação em que o Castro, ele é o presidente da casa. Né? Ele é o presidente, existe o diretor, digamos assim, o diretor espiritual, né? O diretor dos trabalhos doutrinários e tudo mais, e ele está à frente e ele decide. Assim, é uma coisa mais fácil de você levar. A grande dificuldade está quando a casa, né, ela além de uma diretoria, ela tem um outro número grande de pessoas que influenciam nos trabalhos da diretoria e muitas vezes anulam as decisões da diretoria. Né? E aí, com isso, você facilita, né, que existam, na verdade, grupos políticos dentro da casa. Né? Então, muitas vezes, este excesso, né, de dirigentes acaba por causar um grande desserviço à casa. A casa acaba ficando ingovernável, porque o que diz, outro desdiz, e a coisa fica totalmente uma grande balbúrdia. Né? E eu me lembro de um ditado que diz o seguinte: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Porque um diz, eu vou botar comida porque ele está com fome, outro diz, eu vou tirar porque ele já comeu. E aí a coisa fica tremendamente complexa. Né? Nós temos que pensar o seguinte: se a casa tem uma diretoria que foi eleita pelos seus trabalhadores, pelos seus membros, tem que ser respeitada. As suas decisões têm que ser respeitadas. Não pode existir um outro grupo que chega e, de repente, desfaz tudo que a diretoria faz. Assim, a diretoria não consegue trabalhar. Né? E é justamente o que ele está dizendo aqui. Né? Se você tem, e no caso aqui ele tem, né, ele é o presidente da casa e tem mais o diretor dos trabalhos doutrinários e tudo mais, não desanime. Em momento algum, assim é muito mais tranquilo de você trabalhar, porque o que ele decide está decidido. Né? Não desanimes em momento algum, embora muitos não valorizem, tua presença firme tem sustentado inúmeras criaturas, convertendo-te em verdadeiro exemplo de trabalho cristão.
Mesmo que não entres na faixa vibratória dos inimigos do bem, eles desejarão te atingir através dos cooperadores e frequentadores invigilantes. Olha, como todos precisam estar vigilantes, todos precisam orar, estudar, né, e viver o Evangelho, os postulados espíritas, né? Mesmo que o Castro esteja lá vigilante, os espíritos menos felizes irão tentar atingi-lo através de cooperadores e frequentadores invigilantes, que te endereçarão palavras duras a fim de cortar-te, qual navalha afiada, o coração generoso. E isso ocorre, e muito. Quando achares que irás explodir, lembra-te de que é preciso pensar na obra e por ela manter o equilíbrio. Todas essas orientações, que são simplesmente a vivência do cristianismo, são necessárias, porque este não é um ataque comum. Júlio César estará apostando todas as suas cartas, empenhando todos os seus esforços, e nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços, conduzindo-o ao progresso. Mas, para isso, será necessário um trabalho em conjunto. Desta maneira, precisaremos contar com o teu comando, exaltando a paciência. Né? Então, o amigo espiritual aqui está dizendo para o Castro, presidente da casa, que tem os destinos da casa nas mãos, que ele não deve desanimar, que ele tem o apoio da espiritualidade, né? Que mesmo diante dos ataques internos que ele sofrerá, de frequentadores e trabalhadores invigilantes, que ele continue, que ele persista, mas que ele esteja atento, porque o Júlio César está usando todas as suas fichas, apostando na derrota da casa. Né? Mas ele deve persistir, né? E ter paciência. Muito, muito interessante essa colocação aqui do amigo espiritual, né? A Verinha está aqui nos dizendo, exatamente, conheço uma casa em que existem esses seres. Ah, sim. Todos nós conhecemos, né, Verinha? Infelizmente, existem muitos, né? Existem muitas casas que estão desvirtuadas, e esse atualmente eu considero que é o maior problema do movimento espírita, né? São as casas onde existe muito mais disputa por poder, né? Por cargos, do que desejo verdadeiro de aprender e viver o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita. Né? Vamos continuar mais um pouquinho. O nosso capítulo hoje é grande, creio que nós não iremos conseguir terminá-lo todo hoje, né? Com certeza não iremos, é muito grande. Terminadas as colocações do dirigente espiritual, Castro solicitou emocionado. Sendo este um caso tão grave, permita-me lembrar desta nossa conversa, quando despertar no corpo denso, para que tenha a possibilidade de tomar as devidas providências. Olha o Castro, coitado. Isso é uma reunião que ele está tendo com o orientador, né? O dirigente espiritual da casa, e ele gostaria de lembrar disso quando ele acordar, né? Para que ele possa tomar as devidas providências. Aí o amigo espiritual diz para ele, não será possível, meu amigo. Não será possível. Lembra-te, nada de privilégio. Porém, guardarás a sensação de que algo desagradável está para acontecer, além de uma imagem simbólica de uma grande casa com imensas rachaduras. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, essa colocação aqui. Que ele vai ter a sensação de que algo muito sério está para acontecer, e também a mensagem simbólica de uma grande casa com imensas rachaduras. Essa colocação aqui é muito interessante,
porque me recorda de uma casa espírita que eu frequentava no passado, né? E essa casa estava assim, numa situação muito complexa, né? E por diversas vezes nos foi mostrado, não apenas a mim, mas a outros trabalhadores dedicados da casa, a imagem da casa com imensas rachaduras, e em alguns casos, como se de todos os ralos, né, e até mesmo dessas rachaduras, estivesse vazando algo podre e mal cheiroso, como se fosse a pessoa, quando descreveu essa visão que ela teve, ela dizia que era semelhante àquele chorume que nós podemos ver, aquele líquido mal cheiroso que sai dos grandes lixões. Então, imagina o estado desta casa. A casa estava visualmente, né? Simbolicamente, ela estava toda com grandes rachaduras, e dos ralos da casa e destas rachaduras saía esse chorume. Esta podridão estava sendo posta para fora na casa, como se o seu interior estivesse tão cheio de podridão que ela já não estava mais conseguindo manter aquilo nos seus, como se diz, dentro das suas próprias paredes, e aquilo já estava rachando as paredes e extravasando para o lado de fora. Esta era a visão que eu tive, que outros trabalhadores desta casa que eu frequentava tiveram também, né? Que era isso que estava acontecendo. Né? E aqui ele diz exatamente isso. Guardarás a sensação de que algo desagradável está para acontecer, além de uma imagem simbólica de uma grande casa com imensas rachaduras. Este simbolismo será gravado em tua memória física, para que te sirva de alerta sobre as possíveis infiltrações, olha o que eu falei, infiltrações produzidas pelas fendas da invigilância humana. Olha, gente, infiltrações produzidas pelas fendas da invigilância humana. Isso bastará para que te coloques em guarda, aplicando como meio de defesa os preceitos cristãos. Que tristeza. Nossa Albertina está aqui também, pensando exatamente da mesma forma. Que triste. Que triste, gente. Mas essa imagem simbólica que ele descreve aqui é impressionante, porque foi exatamente o que foi visto com relação a essa casa que eu frequentava. Além, naturalmente, né, da podridão que saía dessas rachaduras e de todos os ralos da casa. Esta nossa conversa, continuou o amoroso mentor, objetiva apenas fortalecer-te espiritualmente. Terás de vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo os tarefeiros do bem, evitando sempre a proliferação das fofocas que são fatais em casos de ataques espirituais. Isso aqui também é outra coisa muito importante que o amigo espiritual está recomendando. E que nesta casa que eu frequentei no passado, acontecia muito. Aconteciam muitas fofocas e muitas fake news, objetivando justamente, né, criar uma desarmonia entre os trabalhadores, né, sentimentos menos felizes para com a diretoria da época. Nossa, muito triste, né? Então, essa nossa conversa, continuou o amoroso mentor, objetiva apenas
fortalecer-te espiritualmente. Terás de vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo os tarefeiros do bem. Mas só que algumas vezes o que acontece? Os tarefeiros do bem são muitos, mas são tímidos. E os tarefeiros do mal, embora possam até ser em número menor, são espalhafatosos, ruidosos. Inclusive, nós temos isso, né? Dito textualmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque parece que o mal vence o bem. Quando será que o bem irá sobrepujar ao mal? E aí os amigos espirituais falam, isso parece acontecer, isso acontece porque os bons são tímidos e os maus são bulhentos, são ruidosos, são espalhafatosos. Pela timidez dos bons é que os maus sobressaem. Porque os bons não têm coragem de se posicionar. Não têm coragem de tomar atitudes. E aí os maus, que são bulhentos, espalhafatosos, acabam tomando conta, mesmo talvez não sendo em maioria, acabam tomando conta de toda a situação pela timidez, pela falta de atitude dos bons. Né? E aí ele diz aqui, né? Proliferação de fofocas. Isso foi algo também que eu vi muito nesta casa que eu frequentava. Proliferação de fofocas e, como a gente diz hoje de uma maneira mais moderna, fake news. Né? Mensagens inverídicas a respeito de atitudes que seriam tomadas ou que tenham sido tomadas, que teriam sido tomadas pela diretoria, criando cada vez mais animosidade com relação aos dirigentes da casa. E voltando-se para o outro tarefeiro dedicado, que acompanhava atentamente a conversa, o emissário do bem acrescentou: quanto a ti, Israel. Israel é o dirigente dos trabalhos doutrinários da casa, né? O Castro é o presidente, o Israel é o dirigente dos trabalhos doutrinários. Quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações, acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Olha isso, gente. Quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isto é, o próprio Espiritismo. E, lamentavelmente, nesta casa também que eu frequentava, o dirigente espiritual, o dirigente dos trabalhos doutrinários desta casa, buscava de todas as formas manter a pureza doutrinária. Só que era tremendamente combatido pelos invigilantes, né? Os maus, bulhentos, barulhentos, que não queriam estudar e que queriam manter dentro da casa, né? Práticas não espíritas. E justamente por eles serem barulhentos, ruidosos, e pelos bons serem tímidos, nesta casa que eu frequentava, os maus prevaleceram. E a pureza doutrinária foi posta de lado. Né? Então, ele diz aqui, ele recomenda ao dirigente espiritual, né? Ao dirigente dos trabalhos doutrinários aqui, o Israel, as mesmas recomendações, acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isto é, o próprio Espiritismo. É de extrema importância
continuarmos zelando pela pureza doutrinária e permanecermos com a divulgação do Espiritismo através de cursos sistematizados, estudos, cursos, preparando doutrinariamente quantos desejarem servir na seara de Jesus. Com o estudo doutrinário constante, os trabalhadores do Espiritismo têm as atividades disciplinadas. Graças à possibilidade de trabalho que os centros espíritas oferecem, muitas pessoas deixam de se perder no mundo. Vários cooperadores encarnados encontram aí o sustentáculo para vencer na jornada terrena. Diante de atividades nobres e valorosas, é preciso estarmos atentos, pois os obsessores cruéis terão no âmbito doutrinário sua maior atuação. Ou seja, justamente falseando, buscando falsear a doutrina, que os obsessores cruéis terão a sua maior atuação. E é lamentável quando os próprios trabalhadores da casa, aqueles que deveriam zelar pela pureza doutrinária, tornam-se aliados de obsessores que não desejam ver a pureza doutrinária sendo preservada. Né? Bem, meus queridos, vamos parar por aqui, porque já se faz tarde, né? E não teremos tempo de terminar todo o capítulo, né? Acho que terminaremos na próxima semana, se não, em 2 outros encontros, né? Vejamos aqui a nossa amiga Vera Parente. Sou testemunha desse trabalho da diretoria muito atacada, que foi vencida. É verdade, Verinha, é verdade. Ednete, vamos orar por essa casa, por esses irmãos que foram envolvidos pela vaidade. Exatamente, querida, exatamente. Na verdade, é muito triste, né? É muito triste a situação dessa casa, né? Que é uma casa muito antiga, mas que, porém, hoje encontra-se muito mal, espiritualmente falando. Né? Ednete está falando aqui, vejamos. No início do ano, assisti que com essa transformação planetária teríamos uma divisão na doutrina espírita. Que triste ver isso, né? Eronite está desejando a todos aqui uma ótima noite, para você também, querida. E é verdade, Ednete, essa sua colocação, né? É por isso que é tão importante que nós, espíritas, busquemos proteger a doutrina espírita desses ataques. E busquemos defender a pureza doutrinária. Né? Não aceitemos enxertos dentro das casas espíritas, enxertos na doutrina espírita que não estão na codificação. Eu sempre digo, quando alguém vem com alguma novidade, isso está na codificação onde? Se Kardec disse que era para fazer isso, que era para ter isso, eu aceito. Mas se não está na codificação, é um enxerto e eu não aceito. Né? Eu sempre primei por isso. Né? Maria Cláudia dizendo obrigada pelo ótimo estudo. Eu que agradeço, querida, a sua presença aqui. Né? Então, meus queridos, vocês que estão aqui conosco, vocês que amam a doutrina espírita, vocês que buscam estudar e entender a doutrina cada vez mais profundamente, lembrem-se disso. Né? É obrigação de cada espírita verdadeiro lutar pela pureza doutrinária. Né? Fazer de tudo para que a pureza doutrinária seja mantida. Porque se não formos nós a lutar pela doutrina, quem irá lutar por ela? Né? E se nós relaxarmos nesse quesito tão importante, que é a proteção, a defesa da pureza doutrinária, ou seja, não está na codificação, não vamos colocar. Né? Daqui a pouco, a doutrina irá se perder embaixo de uma multidão, de uma montoeira de dogmas e cultos exteriores que Kardec jamais colocou na codificação e que os amigos espirituais jamais disseram que deveriam existir. Né? Então, meus queridos, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.
Beijo. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.